Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação, mas Cristo veio para nos remir, o homem todo, sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler. Nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Você conhece a letra dessa música? Ela é relevante para você ainda nos dias de hoje? É sobre isso que nós vamos conversar no nosso encontro. Mas antes, a Gleidza vai conversar com a gente sobre nosso movimento de oração. A comunidade Encontro é uma comunidade que se preocupa com as pessoas. E uma forma de demonstrar esse cuidado é por meio da oração, de uns pelos outros e que também se estende a toda a sociedade. A comunidade tem um grupo de pessoas que se reúne, cada um em seu próprio lar e de forma voluntária, para orar por todos os pedidos que chegam até a comunidade. Se você nos acompanha pelas redes sociais, vai perceber que semanalmente a Encontro divulga um tema específico para a oração. Essa semana, por exemplo, foi pelos profissionais da saúde. Neste momento, eu convido você a se engajar nesse propósito e nessa missão. Afinal, a oração é muito poderosa e eficaz. Um bom encontro! Amigos da Encontro, as palavras que a Flávia trouxe aqui na abertura do nosso encontro online foram escritas em 1967 pelo teólogo presbiteriano João Dias de Araújo. Elas oferecem um retrato incômodo de nosso mundo e o que restou dele por conta da rebelião da humanidade contra o seu Criador. Um mundo profundamente injusto. E a injustiça é uma das faces da morte. Você tem ideia de quanto custa uma guerra? Eu descobri assustado nessa semana que se estima que a Segunda Guerra Mundial custou cerca de 4 trilhões de dólares. E ela matou cerca de 70 milhões de pessoas, entre eles 6 milhões de judeus mortos nas câmaras de gás e nos campos de concentração. Durante o regime comunista na Rússia, morreram cerca de 70 milhões de pessoas. A desconexão do Criador deixou o mundo profundamente doente e injusto. Segundo o Child Fund, uma organização cristã que ampara crianças empobrecidas, há atualmente pelo menos 13 milhões de pessoas no Brasil que vivem na extrema pobreza, ou seja, não fazem 3 refeições por dia. Realidade incômoda, não é mesmo? Mas as injustiças não estão apenas no nível macro da realidade. Quem de nós não sofreu injustiça? Ou quem de nós não cometeu injustiça? Elas estão em todo lugar, nas relações de família, no trabalho, na escola, na organização da sociedade, nas relações sociais. As muitas desigualdades, sejam elas culturais, econômicas e de oportunidades, revelam uma realidade profundamente injusta. As mulheres, os negros e as crianças estão entre os grupos da sociedade mais afetados por toda sorte de injustiças. Sim, as crianças. Uma das situações mais duras de violência e injustiça da história recente aconteceu em abril de 2007. O motorista de um caminhão de leite chamado Charlie Roberts, fortemente armado, invadiu a escola de uma pequena comunidade Amish na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Os Amish são uma comunidade religiosa conservadora que escolheram viver num certo grau de isolamento da sociedade para preservar os seus valores. Como resultado dessa invasão, 5 crianças entre 6 e 13 anos foram brutalmente assassinadas. O atirador era conhecido, pois morava nas redondezas e atendia àquela comunidade. Logo após a chacina, ele mesmo se suicidou, deixando mulher e 3 filhos, e um rastro de tristeza e de muita dor. Por que Charlie fez o que fez?
Na realidade, ele estava revoltado contra Deus por conta de um bebê que ele e a sua mulher tiveram e que morreu. E Charlie nunca conseguiu entender, nem superar e nem perdoar Deus. Revoltado contra Deus, ele fez justiça com as próprias mãos, contra crianças de uma comunidade religiosa inocentes. A justiça foi feita. Quando nós clamamos por justiça, nós queremos justiça ou vingança? Ambas, na realidade, são bem diferentes entre si. Justiça é quando você vê alguém fazendo o mal ao próximo e você quer fazer com que ele pague por isso, mas não com violência, apenas pague. Já a vingança é quando você guarda rancor, raiva de alguém e quer dar o troco de uma forma que machuque a pessoa, que faça ela sofrer pelo que ela fez. Mesmo quando pune, a justiça age sob o princípio da humanidade, respeitando os valores fundamentais do ser humano e dá ao culpado aquilo que ele merece de acordo com a lei. Enquanto a vingança quer destruir e quer que o outro sofra em proporção igual ou maior. Nós queremos justiça ou vingança? Que estou fazendo se sou cristão? Que tipo de justiça buscamos? Qual é a justiça que muda o mundo? Qual é a justiça que, ao mesmo tempo que pune o culpado, transforma o culpado? Qual é o caminho? Onde está o caminho? Na tarde daquele fatídico dia de abril, as crianças já estavam mortas e Charlie já havia se suicidado. E aí aconteceu algo. A esposa de Charlie estava em casa com seu pai com medo do que os Amish poderiam fazer com ela e seus filhos. Fariam justiça com as próprias mãos? Iriam se vingar nas crianças dela? Vejam o que aconteceu. Percebam o caminho que os Amish encontraram. Um caminho de justiça. Inesperado, talvez. Ninguém tem. Ele está esperando uma informação. Espera um pouco. Eles estão aqui. A polícia não passa nada pra gente. Vamos lá, vamos lá. Senhores, podemos fazer algumas fazer uma perguntas? pergunta. Por favor, o que está fazendo aqui? Uma declaração? Senhor, Será que por favor, poderia- está aqui para o quê? Eu queria saber quem... Parece que alguns anciãos da comunidade Amish vieram visitar a família Roberts. Nenhum deles quis falar com a nossa equipe. Eu prometi isso ao meu chefe. Parece que são alguns dos Amish. O quê? Por que o que eles querem? Eu não sei. Mas a última coisa que você precisa é que uns caras com raiva façam você se sentir pior do que já está se sentindo. Vou falar com eles. Não. Eles têm todo o direito de estarem com raiva. Eles têm todo o direito. Não, não com você. Você não fez nada de errado. Nem eles. Pai, deixa eles entrarem. Amy, já tem muita coisa na sua Tá, cabeça. então eu abro pra eles. Não, você... Podemos entrar, senhora Roberts? Parece que eles vieram tomar um chá. Já viu alguma coisa assim? Não, nunca. Eu não sabia o que o Charlie estava planejando. Eu juro pra vocês, eu não sabia. Isso nunca passou pelas nossas cabeças, senhora Roberts. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu tô apavorada e eu sinto muito. Eu daria qualquer coisa. A minha vida pra ter essas meninas de volta. Algum de vocês era parente delas? Minha filha, Mary Beth, morreu esta manhã. Eu sinto muito, deve estar sofrendo muito. É uma dor muito profunda. É. Mas ela está no céu. Está com Deus agora. E ela está em paz.
Eu sinto muito. Sinto muito. Sentimos muito pela sua perda também. Minha perda? A senhora perdeu um marido. Seus filhos perderam o pai. Lamentamos pela senhora também. Nós não guardaremos nenhuma raiva contra Charlie. Ele era conhecido da maioria de nós. Nós viemos aqui para dizer que o perdoamos. Vocês perdoam, Charlie? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6,14. Nós não permitiremos a raiva em nossos corações. Sabemos que enfrentará um julgamento pesado e queremos oferecer a nossa ajuda. Somos seus vizinhos. Se a senhora e os seus precisarem de alguma coisa, nós esperamos que nos conte. Que justiça é essa? Que caminho os Amish encontraram? A justiça humana, meus amigos, ela se baseia na igualdade. Olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Meritocracia. Para receber, precisa merecer. Trabalhou, ganhou. E quem fez, precisa pagar. Essa é a justiça humana. Mas a justiça de Deus, o caminho de Deus, que muda o mundo, vai além, muito além. Veja o que Jesus diz. Deus faz brilhar o seu sol sobre os bons e maus, e dá chuvas para os que fazem o bem, como também para os que fazem o mal. Que justiça é essa? Pessoas não precisam pagar pelo mal que fazem? Precisam sim, mas precisam ir além. A nossa justiça, ela se baseia na igualdade. A de Deus, na necessidade. Veja a diferença. A nossa justiça se baseia na igualdade. A de Deus, na necessidade. Segundo testemunhas, a mais velha das meninas entre os Amish, antes de ser assassinada, disse a Charlie Roberts, o assassino: eu vou orar por você. Eu perdoo você. Ainda que a sociedade, meus amigos, precise de lei e de ordem, ainda que a igualdade seja um dos pilares do bom convívio entre as pessoas, é preciso ir além. Veja o que Jesus disse. Se a justiça de vocês não for além da justiça dos legalistas e religiosos, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Nós precisamos de leis justas, sim. As pessoas precisam ser recompensadas pelos seus méritos. Crimes, claro, precisam ser punidos. Mas Jesus nos diz que precisamos ir além. Precisamos olhar para as necessidades das pessoas. Eu exemplifico. Um pai tem 2 filhos. Um é muito rico e o outro é pobre. O pai tem 100 mil para distribuir entre eles. De acordo com a justiça humana, direitos iguais. 50 mil para cada um. E de acordo com a justiça de Deus, que se baseia na necessidade, como um é rico e o outro é pobre. O que diria a justiça de Deus? 100 mil para o pobre, porque esse precisa, e o outro não. Na realidade, isto não é apenas uma manifestação da justiça, mas é uma manifestação do amor profundo de Deus que olha a necessidade da pessoa, que vai além dos direitos adquiridos. Um segundo exemplo. Você tem 2 empregados. Os 2 fazem basicamente o mesmo trabalho. Ambos merecem os 3 mil que cada um ganha por mês. Aí você descobre que um deles tem 3 filhos pequenos e a mulher doente de câncer.
E os 3.000 que ele recebe já não são o suficiente para o sustento da casa. O que diz a justiça de Deus, baseada na necessidade? Para este você passa a pagar 5.000, porque ele precisa. Você acha que isso é injusto? Foi essa justiça, meus amigos, essa justiça que nós consideramos injusta, que nos salvou e que pode mudar o mundo. Naquela cruz, quem deveria ter morrido pelos nossos pecados somos eu e você. Quem morreu foi Jesus, que era inocente, porque ele vai além da meritocracia, mas ele enxerga a necessidade das pessoas. O filme Graça e Perdão termina com uma cena impressionante. No sepultamento do assassino suicida Charlie Roberts, quase não havia ninguém. Compreensível. Justiça humana sendo aplicada. As pessoas que vivem de acordo com a justiça humana não se fizeram presentes no sepultamento. Mas a comunidade Amish, que vivia de acordo com a justiça de Deus, fez algo, mais uma vez, inesperado. Veja o que aconteceu. Estamos no funeral do atirador Charles É, Carl Roberts. não tem muita gente. O clima entre Não, os presentes um é ajudoso, desolador. se tiver. Segundo informações Pobre Amy. tomadas com os vizinhos, A congregação ele não é antecedentes grande. criminais, nem um Não é o que comportamento parece suspeito. hoje. Sentimos muito pela sua perda. Eu não consigo entender. Antes de morrer, minha filha tinha perdão no seu coração. Não posso fazer menos que isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Assim como em todas as ocasiões, nós não podemos fingir que o mal não existe. Nós não podemos também fingir que até mesmo o homem mais temente a Deus não possa estar inclinado pelas trevas e praticar atos maus. Atos que deixam uma dor terrível no caminho. Mas assim como nossos irmãos e irmãs Amish nos mostram, quando nós não buscamos vingança para a nossa dor, quando abrimos nosso coração para a luz do perdão que cura, então as trevas são banidas. E não há mais mal. O que eu faço com isso? Quando nos rendemos a Jesus, aquele que as Escrituras chamam de o sol da justiça, ele nos liberta para uma nova vida. E qual é a cara dessa nova vida? Veja o que a sabedoria da Bíblia nos diz. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Essa é a cara da nova vida, daqueles que se submetem a essa justiça diferenciada, essa justiça que vai além, essa justiça de Deus. Aprendem a andar humildemente com Deus, com uma vida marcada pela misericórdia e pela justiça de Deus, que considera as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. No ano de 1990, o cantor cristão João Alexandre compôs uma canção chamada Pra Cima Brasil.
Ela diz o seguinte: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, o justo juiz. Ele é a fonte de toda a justiça. O Tobias gravou essa canção para a gente. Vamos nos deixar inspirar por ela. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? E agora, diante de tudo que nós ouvimos, nós precisamos fazer uma escolha. Viver de acordo com a justiça dos homens ou aquela justiça que vai além, que é a justiça de Deus? Que escolha você vai fazer? Vamos falar com Deus? Querido Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada também pela tua justiça, porque ela não é a nossa justiça. Que nós possamos aprender que os nossos atos de justiça se transformem em atos de amor. Em nome de Jesus. Amém. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas
sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua